Fala rapaziada, tudo bom? Então, estamos aqui no sexto ano de história. Vamos falar sobre a origem do Egito, né? A civilização do Nilo, uma das civilizações mais intrigantes, né, do mundo. Então nós vamos começar falando aqui do Egito, a terra dos faraós, das pirâmides, do papiro, das múmias, da esfinge, né? Então nós vamos começar a falar do Egito Antigo, que deixou uma imensa herança cultural, que frequentemente ela é explorada pela literatura, pelo cinema, né? Estimula o imaginário das pessoas e continua a despertar o interesse de arqueólogos e historiadores, né? Então a gente vai ver aqui o que você sabe sobre o Egito Antigo, né? E sobre o Egito atual. Então nós vamos começar falando aqui sobre o Egito Antigo, que se localizava-se no nordeste da África, né? O aproveitamento do rio Nilo favoreceu a fixação de grupos humanos nessa região cercada por desertos. Por que se fixaram? Por causa do rio, que é importantíssimo para a manutenção da sua sociedade. Anteriormente eles eram nômades, alguns seminômades, né? No período das cheias, as águas do Nilo inundavam as suas terras, né, suas margens, e depositavam o humus. O que seria o humus? Uma substância fertilizante que resulta na decomposição de restos vegetais e animais. Quando o rio retornava ao seu nível normal, o solo tinha sido inundado, estava adequado para o cultivo agrícola. Então por isso que se fixaram nas margens do rio Nilo. Para levar as águas do rio Nilo às regiões mais distantes de suas margens, os egípcios construíram grandes canais de irrigação. Alguns conhecem como aquedutos, né? Também ergueram diques e barragens para proteger as suas vilas, suas casas das inundações mais violentas. Com esse sistema de diques e canais, os egípcios dominaram uma grande medida, né, as águas do Nilo. Assim, plantar e obter colheitas abundantes. Então aqui nós vamos falar um pouquinho da origem, né? A sociedade egípcia teve origem há quase 6.000 anos no nordeste da África, como nós falamos no começo do vídeo, né, em um território banhado pelo mar Mediterrâneo ao norte e pelo Mar Vermelho ao leste. O rio Nilo atravessa o Egito do norte a sul e percorre mais de 1.000 quilômetros de deserto, formando uma faixa de vida e riquezas naturais. Foi essa zona que se assentou a maior parte da população, já que o restante do território egípcio era formado de terras áridas e desérticas, então você não tinha como ter a manutenção da vida. O rio era ao mesmo tempo a fonte de recursos e via de comunicação. Por que via de comunicação? Lembra que nós já falamos várias vezes? Tinham estradas? Não. Você tinha o celular naquela época? Muito menos, né? Então pessoal, o mar fazia, o rio, os mares faziam essa ligação. Eram as vias de fato, né? Então a periodização, nós vamos falar um pouquinho aqui, né? O Império, o Antigo Império, que se instala nessa parte onde começa uma civilização muito grandiosa, né, que seriam os egípcios, né? O Império Antigo durou quase 1.000 anos e foi nesse período que se estabeleceram as bases de estados e da sociedade do Egito. O faraó, o soberano, né, aquela pessoa com a maior importância, considerado um deus, detinha os poderes políticos e religiosos de todo o território egípcio. Então isso era muito importante para a época, porque ele fazia toda essa manipulação, ele fazia toda a organização do império, né? Então a civilização, quando se instala nas margens do rio Nilo, automaticamente teria uma pessoa cujo qual iria delegar poderes e mandar na sua sociedade. Pessoal, então essa daqui é a primeira aula. Mais tarde nós vamos ver outra aula sobre o Egito também. Um abraço!